Olá, eu sou Evelyn Jimenez Sanches, consultora esotérica, e hoje, domingo, o primeiro dia da semana, dia 19 de abril de 2026, vamos ver através do baralho cigano o aconselhamento para todos os signos do zodíaco e logo após daremos a mensagem para os aniversariantes da semana, quem está fazendo o seu ano novo pessoal com as runas, e em seguida responderemos uma pergunta mental. Vocês mentalizem aí uma questão, uma pendência que vocês irão resolver essa semana e o tarô vai responder, vai dar a orientação necessária. E no final, nós encerraremos com uma mensagem com o Oga. Vamos começar pelos signos, né? Vamos ver aí o que Santa Sara Kali e todo o povo cigano, o povo do Oriente, o povo das estrelas, conversam essa semana com os signos, né? Envolvendo aqui, embaralhando o baralho cigano, envolvendo com toda a energia de Santa Sara Kali, de todo o povo cigano, de todo o povo das estrelas, de todo o povo do Oriente. Vamos aqui ver as mensagens para os signos, abrindo a roda zodiacal. Vamos ver signo a signo qual é a mensagem que o povo, né, do Oriente traz para todos os signos aí. Vamos começando com o primeiro signo da roda zodiacal, Áries. Os arianos, sai a carta do baralho cigano número 3, a carta do navio. Arianos, novos horizontes, abertura. É uma carta que tem uma regência de Júpiter, não é? Então uma carta jupiteriana fala de expansão, de crescimento. O próprio número da carta é um 3, então traz criatividade, se sociabilizar, expansão, novos horizontes, ter uma visão ampla das coisas, um bom momento para melhora mesmo, é uma carta de melhora, né? Se está muito restrito, a coisa vai ampliando, né? Então uma carta extremamente positiva, uma boa semana para viagens, é uma carta de viagens, e ela traz uma semana aí para os arianos de um movimento, né, de um movimento natural de crescimento. E quem traz a proteção para os arianos essa semana é Iemanjá. Acende uma velhinha azul aí para Iemanjá. E vamos agora para o pessoal de Touro. Vamos para os taurinos. Sai a carta número 19 do baralho cigano, né? A carta da torre. É uma carta que pede para os taurinos um certo isolamento e uma elevação espiritual. A torre é uma carta que fala da espiritualidade. Então ela fala de meditação, de introspecção. A torre fala de lugares espirituais, então igrejas, centros espíritas kardecistas, templos de Wicca, terreiro de Umbanda, Candomblé, né? Então a torre representa isso. Se você gosta de lugares espirituais, de frequentar lugares espirituais, é um momento. Se não gosta, ela fala da meditação, ela fala da elevação espiritual interna, do isolamento, né? Ela traz na redução numerológica, o 19 vai trazer um 1. Esse início, que é o 1, vem de dentro para fora. Não é que as coisas fora vão mudar, é que você muda através da introspecção, você muda dentro e começa a ter uma visão de fora diferente. O mundo fica diferente. Então a cura essa semana, taurinos, é de dentro para fora, né? Então vem esse fala, o início, né? A novidade vem de dentro para ter uma visão fora diferente, né? Então fora não vai mudar, o externo não muda, mas vocês internamente mudam. E vamos agora para o pessoal de Gêmeos, os geminianos. Sai a carta 17, olha, a carta da cegonha. Muito interessante,
Porque os geminianos, né, são regidos por Mercúrio. E essa carta da cegonha também é regida por Mercúrio. Então a carta sai domiciliada. É uma carta de comunicação, é uma carta de fertilidade e principalmente, geminianos, é uma carta de sorte, né? A palavra-chave da cegonha é mudança através do novo. Então ela é uma das 3 cartas de novidade do baralho cigano. Então traz fertilidade, traz uma excelente comunicação e principalmente, sempre que sai a cegonha é um sinal de sorte, tá? Então inicia uma nova fase aí e vocês com o diálogo, com a conversa, vai trazer a fertilidade aí para os setores. Uma carta muito boa, né? Na redução dando um 8, vocês têm o poder dessa mudança através do novo, de trazer fertilidade aos projetos. E vamos para o pessoal de Câncer. Vamos para os cancerianos, sai a carta número 13 do baralho cigano, a carta da criança, que também é uma carta de início, é uma carta de novidade, né? Então, os geminianos, tirando a cegonha, novidade, mudança através do novo, e os cancerianos agora, tirando a criança, que também fala de inícios com entusiasmo, com alegria, com verdade, com sinceridade. A criança fala de tudo isso, né? De iniciar com alegria, com entusiasmo, com pique, com vontade, né? E com verdade, verdade no coração. É um período de se organizar para esse novo entrar. O número da carta na redução numerológica vai dar um 4. Então é um período que vocês têm que se organizar para as coisas novas e serem iniciadas, né? Então traz também, como a cegonha, né, que tiram os geminianos, os cancerianos tirando a criança, também traz fertilidade nos projetos, né? Então começar as coisas, colocar limites, colocar regras, organizar para inserir coisas novas. E quem traz a proteção para os cancerianos essa semana são os Erês, né? A linha dos IBGs, a linha de Cosme, Damião e Dom. Então, se puder lá, pegar lá numa pracinha, num jardim bonito e deixar umas balinhas ali, oferecer para Cosme, oferecer para a linha das crianças, para trazer esse entusiasmo, essa verdade, né? Essa alegria para começar novos projetos, né? E organizar. Então, uma semana que esse 4, né, da redução traz, organiza para inserir coisas novas. E vamos para o pessoal de Leão. Vamos para os leoninos. Os leoninos tiram a carta número 35 do baralho cigano. A carta da âncora. A âncora é a penúltima carta do baralho cigano. Então fala de uma grande experiência para vocês estabilizarem as coisas e para vocês conseguirem realmente seus propósitos, seus objetivos, né? Então vamos lá, o navio ancorou. Ele chegou no seu destino, ele chegou aonde ele quis, né? Então ele ancorou, ele foi aonde ele quis. Então provavelmente vocês vão conseguir chegar nos objetivos, né? É uma carta que na redução numerológica dá um 8. Então vai ter oportunidade, vai ter força, vai ter poder para conseguir ancorar. É uma carta fixa do baralho cigano que traz situações mais estáveis, mais concretas, né? Ela traz uma estabilidade, né? E a experiência para isso vocês têm de ancorar nos seus sonhos e conseguir os seus objetivos. E quem traz a proteção nessa semana para os leoninos é toda a linha dos marinheiros, tá? Então toda a linha dos marinheiros trazendo a proteção para vocês leoninos. E vamos para o pessoal de Virgem, vamos para os virginianos. Sai a carta número 9 do baralho cigano, o buquê. O buquê é uma carta que fala de conquista, com celebração, vitória, com comemoração. Então comemore, porque o buquê, ele é um 9, ele fecha situações, né, na numerologia, ele conclui com vitória, comemore. É um momento, virginianos,
para não andar só, é um momento para andar em grupo. O buquê representa o grupo. Vocês vão ter força essa semana com o grupo. E é uma carta de Vênus, é uma carta, a palavra-chave é uma carta de carga emocional, é uma carta que fala de paixão, certo? Então, é um período de vocês fazerem as coisas com paixão, fazerem as coisas com dedicação. E é uma carta que fala de presentes. Então, virginianos, vocês podem ganhar, às vezes, presentes inesperados. É uma carta que tem regência de Vênus, deixa uma semana aí bonita, né? Uma semana agradável. E vamos aí para o pessoal de Libra. Vamos para os librianos. Os librianos, sai a carta número 28. Sai a carta do homem, ou também conhecida como cigano. O homem ou o cigano. O número já vai dar uma dica, 28 vai dar 1, né, na redução total. Então, iniciar projetos, ir mais sozinho, sem pedir opinião de muita gente aí, e usar, é um homem, né, gente, a imagem de um homem, usar as características masculinas, né. Coragem, liderança é uma carta mais mental do que coração, uma carta mais estratégica, lógica, mental. Ela é uma carta mais racional. Então, uma semana que os librianos têm que ter um pouco mais de racionalidade, tá certo? Então, uma semana de ter mais racionalidade. E é uma carta de movimento, e um movimento mais individualista, tá certo? Então, usar essas características, uma carta Yang, de ir para cima do novo, com a racionalidade, com o mental, né? É uma carta extremamente positiva. E sempre que sai o homem, aparecem pessoas para apoiar. O homem é a carta dos bons contatos, né? E vamos agora para o pessoal de Escorpião, né? Vamos para os escorpianos. Os escorpianos, sai a carta 8 do baralho cigano, que é a carta do caixão, né? Então, o caixão é uma carta que fala de imprevistos. Então, os escorpianos vão ter que ter essa semana jogo de cintura, flexibilidade, adaptabilidade. Ter o plano A e ter o plano B. Não deu certo o plano A, opa, eu tenho uma cartinha na manga. Eu tenho aqui o plano B, né? Então, é ter esse jogo de cintura aí. Saber lidar com caso fortuito, força maior e imprevistos. E também aceitar que tem coisas que tem que ir embora, né? Então, você não está mexendo uma peninha para aquilo acontecer, e aquilo está acontecendo é o caixão. Deixa embora, não se agarra em árvore podre. É uma semana de ser mais frio, tá? Então, fala de frieza. Vocês têm o poder, olha o número da carta, é um 8, de lidar com os imprevistos. Vocês têm o poder de lidar com o caso fortuito e a força maior. Mas tem que ter, e também aceita, né? O que tem que ir embora, né? O que já morreu, não tenta ressuscitar o que já morreu, né? Então, fala disso aí. Então, é um período que fala de um período de jogo de cintura. Não pode ficar muito na casinha, muito no quadradinho, né? Porque acontece imprevisto, você tem que saber lidar com aquilo ali rapidamente, né? E vamos para o pessoal de Sagitário, vamos para os sagitarianos, sai a carta número 1, a carta do cavaleiro. É a carta que abre o baralho cigano. É a primeira carta do baralho cigano, o cavaleiro, né? Então, uma carta de movimento. A palavra-chave do cavaleiro é superação de obstáculos. Olha que interessante. Vocês vão conseguir superar os obstáculos. Vocês estão tendo vai ter que resolver alguma questão aí, vai conseguir resolver. E é uma carta de tempo rápida, né? É uma carta de tempo rápida, então as coisas acontecem rapidamente. Fala de ir para cima, é um número Yang, né? De abertura, ele que abre, então o número de ir para cima. E o cavaleiro fala de pensar essa semana a longo prazo, não ser imediatista, né? O cavaleiro fala de enxergar lá na frente, fazer projetos para o futuro, né? Então, é uma carta que traz o controle, o direcionamento das situações.
Então, o cavaleiro sempre tem esse cunho de controle e direcionamento. Então, por mais situação de tensão que vocês possam estar vivendo, eu vejo que as coisas aí, sagitarianos, vão estar nas suas rédeas. Vocês vão conseguir controlar, direcionar, né? Então, é uma carta que fala de movimento, né? Uma boa semana para fazer viagens curtas e também para lidar com compra e venda de veículos, né? O cavaleiro representa veículos. E vamos agora para o pessoal de Capricórnio. Vamos para os capricornianos. Sai a carta número 31, a carta do Sol. Capricornianos é um dos luminários do baralho cigano, traz luz, traz direção, traz energia. Até quando eu faço, né, a limpeza espiritual, né, que eu faço a limpeza espiritual, tem uma parte da limpeza espiritual que eu faço a invocação do Sol. Porque o Sol queima os miasmas, traz a força vital, a força magnética, o entusiasmo, a alegria. Então o Sol é uma carta extremamente positiva. Fala de revelação da verdade. A gente sempre fala, se a coisa tá lua, né? Estão tentando esconder a coisa de vocês, o Sol revela a verdade. E é um momento de esclarecimento de situações, capricornianos. Colocar as cartas na mesa, colocar luz onde não tem luz. Então traz essa energia, traz esse pique, vocês enxergando as situações, né? E para colocar esclarecimento, colocar luz onde não tem. Na parte espiritual, o Sol é o sagrado masculino, então todas as entidades masculinas, deuses, né? Orixás, Jesus Cristo, o avô do Sol no xamanismo, então traz uma proteção do sagrado masculino. Então traz luz aí, energia, pique, esclarecimento de coisas, uma carta que traz uma organização e melhora mesmo, né? E vamos para o pessoal de Aquário. Vamos para os aquarianos, sai a carta número 11, aquarianos. Sai a carta do chicote, né? Então, o número já vai dar uma dica, 1 mais 1, 2. O 2 é peça ajuda, divida. O 2 fala, tenta fazer tudo sozinho. E principalmente ajuda espiritual. É uma carta que pede limpeza, tá? Limpeza. Porque na parte espiritual, o chicote fala, tem alguma coisa no astral que tá amarrando, tem alguma coisa no astral que tá dando um nó, sabe? Então é uma carta que fala disso, fala de nó, fala de coisa que está amarrada, né? Então faz a limpeza espiritual, pede ajuda para quem sabe fazer a limpeza espiritual. E na parte prática, qual é a dica para vocês, aquariano? Chicote é vocês lidando com situações e pessoas inflexíveis, né? Eu tenho um chicote, você não tem. Quem manda? Sou eu. Tem que ser do jeito que eu quero, na hora que eu quero, como eu quero. Então é uma carta que fala disso, né? Fala de pessoas, chicote, né? A palavra-chave de chicote é castigo. Então vocês vão ter que ter paciência. São pessoas que não mudam de ideia, que é enrolada, né? Então é por isso que esse 2 fala, não tente fazer as coisas sozinho, divide, pede ajuda espiritual, faça as suas orações, faça as suas limpezas espirituais, né? A sua ligação com a espiritualidade. E vamos agora para o último signo da roda zodiacal, que é Peixes, né? Os piscianos. Sai a carta número 24 do baralho cigano, a carta do coração. O coração fala de coisas mais equilibradas. O que é o órgão do coração? O órgão do coração, ele bombeia o sangue para todo o corpo, trazendo o que para o corpo? Equilíbrio. Então a palavra-chave do coração é equilíbrio. Nem de mais e nem de menos. Equilíbrio. E fala de coisas emocionais, resolver assuntos emocionais. Uma carta que fala que o amor está no ar. Uma carta que fala de namoro, né? Fala de afetividade. Então é uma boa semana aí para resolver coisas afetivas. Eu vou dar uma dica para vocês. A nossa mediunidade da intuição, sexto sentido, instinto, ela está localizada aqui no cardíaco. Então, no cardíaco é onde está o Deus interior da gente. É onde vive a centelha divina. Então, acessa essa centelha divina, essa intuição, né, para resolver as coisas. Então, uma semana de usar mais as emoções do que a racionalidade. Uma semana boa para fazer as coisas com amor mesmo. Uma carta de Vênus, faça as coisas com amor, faça as coisas com carinho. Uma boa semana para fazer trabalho voluntário. E a palavra-chave do coração é fluidez, continuidade. Então, os projetos aí que vocês começaram provavelmente vão fluir e dar continuidade. Agora,
nós vamos para os aniversariantes da semana. Quem está fazendo o seu ano novo pessoal, com as runas de Odin. Odin, o deus das runas, e todos os deuses nórdicos e todas as deusas nórdicas. Vamos lá. Vamos ver aqui o que fala as runas para os aniversariantes da semana. Sai a runa do Teixo. É um período que a espiritualidade é uma das 3 runas espirituais. Ajuda vocês a cortarem as situações, né? A runa do Teixo é aquele cortar não cortando. Você corta a pessoa, mas ela nem percebe que você cortou. Então é uma runa que fala de flexibilidade, de adaptabilidade, de jogo de cintura na hora de cortar, de ceifar algumas coisas, né? E ela traz a proteção espiritual, né? Olha só, da árvore do teixo, do tronco da madeira, tirava-se para fazer arco e flecha, olha lá, flexível. O arco e flecha. Então é uma semana que tem que ter aí um ano, né? Que vocês estão fazendo aniversário, tem que ter jogo de cintura, né? Arco e flecha, né? Mirar, cortar o que tem que cortar, né? Transformar, mas com flexibilidade. E o teixo também, da árvore do teixo, eles cortavam para fazer cerquinha de cemitério, para proteger os espíritos dos mortos. Então por isso que é uma runa de proteção, proteção para corte, proteção para morrer algumas coisas aí, tá? Mas com um jogo de cintura. Então é uma das 3 runas de grande proteção. A espiritualidade ajuda a vocês terem a estratégia para cortar o que não tá bom, cortar o que já morreu. Vamos para a pergunta mental? Mentaliza bem firme uma coisa que vocês vão resolver essa semana, um assunto que está pendente essa semana. Vamos lá. Mentaliza que o tarô, através da energia das 9 categorias angelicais, em especial Metatron, ele vai aconselhar vocês aí. Vamos lá. Vamos ver o que o tarô fala aí para vocês. É um sim, ó lá, sai a carta do Papa, tá? Então, para isso que vocês pensaram, o Papa é uma carta extremamente positiva, é um sim. Traz movimento, porque é um número 5, e um movimento com bênçãos espirituais. No ciclo evolutivo do tarô é a carta de maior proteção de todo o ciclo. Traz acordo, conciliação. O Papa representa o especialista do baralho. Então, se vocês tiverem dúvida nessa questão que vocês pensaram, procure um especialista. Porque quem é o Papa? O consultor, o professor, o palestrante, o orientador. Então, procure pessoas que entendam do assunto. Faz o acordo. O Papa, ele tira situações de mal-estar e vai para situações melhores, né? Ele sai do de mal e vai para o de bem. Ele oficializa relações, é uma carta da moral e ética. Então, ele traz a oficialização nas coisas que não estão oficiais, o acordo, a melhora e principalmente as bênçãos espirituais para vocês fazerem esse movimento que vocês querem, né? E agora, né, tudo que a gente abre tem que fechar. Baralho cigano na mandala astrológica abre demais energia. Vamos fechar agora com o Oga, né? Vamos ver o que o deus celta Ogma vai falar para vocês. Vamos ver o que os deuses celtas encerram aqui, né, com mensagem das árvores, né? Opa, sai a última árvore. Sai a árvore 25. O Amamelis. O Amamelis é uma árvore de transcendência que os deuses celtas vão estar com vocês para que vocês fechem situações e comecem outras. Essa árvore, o Amamelis, por ser uma árvore de transição, por ser a árvore número 25, a última árvore, ela fala de transcender de outros mundos, porque ela é a árvore dos outros mundos, para transcender, para começar uma fase nova. Então os deuses, né? Os deuses, aqui como a gente está com o oráculo celta, né? Trazendo a inspiração para vocês concluírem, né? E começarem uma nova fase. Olha o número da carta, 25 dá um 7. O 7 é um número espiritual. Então é a transcendência, é o momento de muita experiência para fechar o que tem que fechar e começar uma nova jornada. O outro mundo, né? Ajudando vocês aí nesse nosso mundo terreno. E os atendimentos, quais são os atendimentos que eu faço?
Consulta oracular. Na consulta oracular eu uso 4 oráculos: tarô, baralho cigano, runas e yoga. Então, consulta oracular, limpeza espiritual, ano pessoal através da numerologia pitagórica, cursos oraculares. Esses são os atendimentos. Cursos e consultas oraculares, a limpeza e a numerologia. Para fazer a marcação, para marcar os atendimentos, é no 11 9 87 88 6000. 11 9 87 88 6000. Vou repetir aqui. 11 9 87 88 6000. É nesse número que vocês vão marcar os atendimentos. E nós temos as redes sociais. Nós temos o canal no YouTube, o Facebook e o Instagram. Qual é o objetivo das redes sociais? Postar logo de manhã 2 aspectos. O aspecto astrológico, dia a dia, né? Cada dia tem um aspecto astrológico, porque os planetas se movimentam e vão fazendo aspectos entre eles. Então, cada dia da semana tem um aspecto astrológico. Então, trago os aspectos astrológicos do dia e a parte espiritual, que a gente chama de calendário espiritual. Qual é o Deus, qual é o santo, qual é o orixá, o que está regendo espiritualmente aquele dia, né? Então, redes sociais, canal no YouTube, Facebook, Instagram. Entra lá para se conectar e para se ligar, tanto espiritualmente como astrologicamente, com a energia do dia. É importante você estar conectado com essa energia. Evelyn Jimenez Sanches. Vou repetir as redes sociais. Evelyn Jimenez Sanches. E tenha uma excelente semana.